Você já se perguntou o que realmente significa jejuar? Muitos pensam que é apenas um momento de sacrifício, uma prática em que renunciamos a algo, seja comida, bebida ou qualquer outro desejo. Mas no fundo, o jejum vai muito além disso. Ele é um caminho de transformação, uma oportunidade de se aproximar de Deus de forma mais íntima. Agora, imagine-se no deserto, sem comida, sem água, em total silêncio. Foi exatamente isso que Moisés viveu. 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, buscando direção divina para guiar o povo de Israel. Não era um sacrifício qualquer. Ele não estava simplesmente se abstendo de alimentos. Estava se entregando completamente a Deus, se preparando para receber as tábuas da lei que moldariam o futuro de sua nação. Mas será que o jejum sempre é feito com as melhores intenções? A resposta é não. O jejum pode ser mal interpretado, feito de maneira errada e perder todo o seu poder transformador. E é isso que vamos descobrir agora. Em momentos de aflição ou apuro, muitas vezes tomamos atitudes impulsivas, assim como Saul fez, sem aguardar o tempo certo ou confiar no plano de Deus. O jejum, se não for realizado da maneira correta, pode se tornar apenas uma prática vazia, sem fruto. Então, a pergunta é: qual a verdadeira intenção por trás do jejum? Está buscando se conectar com Deus de forma profunda ou apenas tentando resolver problemas de forma apressada, sem esperar a direção dele? Moisés jejuou para entender e receber a vontade divina. E agora vamos mergulhar no significado profundo desse jejum, refletindo sobre o que realmente podemos aprender com ele. Agora passamos para o próximo tópico, onde exploramos a forma correta de jejuar, através do exemplo de Moisés e as lições que podemos aplicar em nossas vidas. Imagine o cenário. Moisés, sozinho no topo de uma montanha, cercado apenas pelo silêncio absoluto do deserto, sem comida, sem água, sem qualquer distração. Durante 40 dias e 40 noites, ele não apenas se abstinha de se alimentar, mas estava se entregando completamente a Deus. Não se tratava de um simples jejum físico. Moisés não estava ali para cumprir um rito religioso ou impressionar os outros com sua austeridade. Ele jejuava porque sabia que precisava de algo muito maior, a direção divina para liderar o povo de Israel. Enquanto o povo de Israel permanecia à espera, lá no deserto, Moisés estava buscando, em total comunhão com Deus, as respostas para sua missão. Ele sabia que o jejum não era uma fórmula mágica para soluções rápidas. Ele não esperava, como muitos de nós, um resultado imediato. Sua intenção era mais profunda. Ele queria ouvir a voz de Deus, receber suas instruções para guiar o povo na sua jornada. O jejum de Moisés foi um ato de entrega total, uma disposição em abrir mão de tudo para se conectar com o Criador. Ao contrário de uma prática de busca por benefícios pessoais ou soluções instantâneas, o jejum de Moisés era um verdadeiro sacrifício de si mesmo, em busca de sabedoria, discernimento e orientação espiritual. Ele não estava ali para fazer barganhas ou exigir respostas rápidas, mas para se colocar à disposição de Deus. Era um jejum sem expectativas egoístas, um jejum voltado para a missão que Deus tinha para ele. Essa entrega sem reservas, essa busca por uma comunhão genuína com Deus, que torna o jejum poderoso. Quando jejuamos, é essencial que nossa atitude seja de total rendição e humildade. Não devemos fazer do jejum um meio de conseguir o que queremos ou de controlar o que vai acontecer, mas uma oportunidade de nos alinharmos com a vontade divina. E agora, pensando na atitude contrária, será que podemos falar sobre quem não jejuou com essa intenção pura e o que isso causou? Não podemos ignorar o exemplo de Saul, que ao agir de forma precipitada e egoísta, acabou tomando um caminho bem diferente do de Moisés. E é isso que vamos explorar a seguir.
Agora, imagine-se no lugar de Saul, o primeiro rei de Israel, um homem de grande responsabilidade, enfrentando um momento de crise. O exército de Israel estava prestes a lutar contra os filisteus e a pressão sobre Saul era imensa. Samuel, o profeta, havia dito que se encontraria com ele em um determinado momento para fazer um sacrifício a Deus antes da batalha, para buscar sua bênção. Mas o tempo passou e Samuel ainda não havia chegado. Saul, ansioso e impaciente, tomou uma decisão que mudaria sua história. Ele não esperou mais. Ele próprio realizou o sacrifício, algo que não estava em suas mãos fazer. Esse ato de desobediência não foi apenas um erro técnico, foi uma falha em confiar em Deus e esperar o tempo certo. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 a 13, vemos que Saul, diante da pressão e do medo, tentou agir por conta própria, sem considerar que Deus tem seu tempo e sua vontade. Saul não se submeteu ao plano divino e seu jejum, ou sacrifício mais precisamente, acabou sendo uma tentativa de controlar a situação. O que acontece quando tomamos atalhos em vez de esperar pela direção de Deus? O resultado foi que Samuel chegou no momento exato e com uma voz firme disse a Saul que ele havia agido de forma imprudente e que sua realeza estava sendo rejeitada. O que Saul fez não foi apenas uma falha técnica, mas uma falha de caráter. Ele não estava em busca de ouvir a voz de Deus. Estava em busca de soluções rápidas e soluções feitas por suas próprias mãos. Isso não é o que o jejum verdadeiro requer. Saul tentou barganhar com Deus e, no final, perdeu a oportunidade de ver o poder de Deus agir de maneira sobrenatural. Mas será que o erro de Saul é algo que ainda vemos hoje em dia? Será que muitas vezes também caímos na tentação de agir por impulso e querer controlar os resultados das nossas orações e jejuns? E o que acontece quando o jejum é feito sem a paciência de esperar pelo tempo de Deus? Para entender melhor, vamos agora refletir sobre as consequências de agir sem esperar a direção divina e o que podemos aprender de forma prática em nossas vidas. Quando pensamos no ato de jejuar, a primeira pergunta que devemos nos fazer é: qual é a minha intenção? E para refletirmos sobre isso, vamos comparar dois personagens bíblicos que representam duas posturas completamente diferentes. De um lado, temos Moisés, que jejuou com um propósito claro e sincero, buscando a direção divina. Moisés não estava preocupado com o que os outros pensavam. Ele não estava em busca de reconhecimento ou benefícios imediatos. Seu jejum era uma expressão pura de entrega a Deus, buscando não só respostas, mas também um aprofundamento em sua própria relação com o Criador. Ele jejuou com o coração humilde, desejando estar em sintonia com a vontade de Deus para que pudesse cumprir a missão dada a ele. Por outro lado, temos Saul, que se apressou, agiu com egoísmo e sem paciência. Sua intenção não era de se aproximar de Deus, mas de obter resultados rápidos para seus próprios interesses. Saul não queria esperar. Ele não queria depender de Deus, nem confiar no tempo dele. Quando ele jejuou, ou melhor dizendo, fez um sacrifício apressado, não o fez com um coração quebrantado ou com o desejo de ouvir a voz de Deus. Ele queria uma solução imediata para sair de um aperto, sem considerar que o jejum é antes uma jornada espiritual e não uma fórmula para resolver problemas. E ao fazer isso, Saul perdeu mais do que uma simples oportunidade. Ele perdeu a chance de ser guiado por Deus de forma plena. Vemos aqui uma diferença gritante nas intenções. Moisés buscava revelação, intimidade com Deus e um propósito maior para o seu povo. Saul, por sua vez, buscava controle e uma solução rápida para uma crise momentânea. O que podemos aprender com esses exemplos? A verdadeira essência do jejum vai além da abstenção.
Não se trata de uma prática religiosa vazia, mas de um processo de purificação e comunhão. Se jejuarmos por motivos egoístas, como para mostrar aos outros nossa disciplina ou para obter algo rapidamente, estamos apenas seguindo uma rotina sem real transformação. O jejum só se torna eficaz quando é feito com um coração sincero, sem pressa, e com a intenção de se aproximar de Deus. E se a nossa intenção não for a correta, será que o jejum perde sua eficácia? É importante refletirmos o que buscamos de fato ao jejuar. Estamos dispostos a nos entregar à vontade de Deus, como Moisés fez, ou estamos apenas tentando manipular os resultados, como fez Saul? Agora, vamos olhar para os erros que cometemos ao jejuar com a intenção errada e o impacto disso em nossas vidas. Durante o jejum, há uma armadilha muito fácil de cair, e foi exatamente isso que aconteceu com Saul. O que começou como uma tentativa de agradar a Deus, ou ao menos de buscar sua ajuda, terminou em uma desobediência grave. Saul não havia planejado cometer um erro, mas sua impaciência e desejo de resolver tudo por conta própria acabaram minando a verdadeira essência do jejum. Ele acreditava que, ao fazer o sacrifício sozinho, ele estava controlando a situação, que poderia agradar a Deus e garantir uma resposta rápida. No entanto, ele falhou em entender que o jejum não é sobre tomar as rédeas da situação, mas sobre se submeter ao controle de Deus e confiar que Ele tem o tempo certo para agir. O que aconteceu com Saul foi um exemplo claro de como o jejum pode ser feito de forma errada, quando nosso coração não está alinhado com o propósito de Deus. Muitas vezes, nos enganamos pensando que, ao jejuar, podemos manipular as circunstâncias e fazer Deus agir segundo a nossa vontade. Quando o jejum se torna uma tentativa de fazer com que as coisas aconteçam no nosso tempo, ao invés de esperar pela direção de Deus, o jejum perde seu poder. Saul queria uma solução imediata para sua guerra e seus problemas, mas o jejum não era o meio para isso. Ele queria que Deus fizesse a vontade dele, não que ele se rendesse à vontade divina. O erro de Saul é algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Às vezes, jejuamos por motivos egoístas. Queremos que Deus resolva nossos problemas agora, ou que Ele nos dê a solução que queremos, sem considerar o que Ele realmente quer para nossas vidas. O jejum não é um truque para que Deus nos conceda rapidamente o que desejamos, mas um processo de entrega e rendição, onde buscamos Sua vontade, mesmo que isso envolva paciência e espera. Se entramos nesse processo com a mentalidade errada, acreditando que estamos fazendo Deus agir conforme nossa vontade, acabamos nos afastando dele, como Saul fez. É fundamental refletirmos sobre o que realmente estamos buscando ao jejuar. Estamos buscando a solução para nossos próprios problemas ou estamos buscando uma comunhão mais profunda com Deus? Se estivermos jejuando para tentar controlar as situações como fez Saul, estaremos fazendo tudo de forma errada. Então, como podemos evitar cair nessa armadilha e nos alinhar verdadeiramente com o propósito de Deus? Vamos refletir sobre isso e entender o que podemos aprender, não apenas com os erros de Saul, mas também com as lições que devemos aplicar no nosso próprio jejum. Moisés não subiu ao Monte Sinai apenas para receber as tábuas da lei. Embora esse fosse, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes, o propósito do seu jejum era muito mais profundo. Ele estava se preparando espiritualmente para cumprir a missão grandiosa que Deus havia lhe dado: guiar o povo de Israel à liberdade. Os 40 dias e 40 noites que passou no monte não eram apenas um sacrifício físico, mas uma verdadeira jornada interior. Moisés não estava em busca de respostas imediatas ou de um benefício para si mesmo, mas de algo muito maior: a conexão direta com Deus, que o fortaleceria para o trabalho árduo que o aguardava. Ao jejuar,
Moisés não apenas se absteve de alimentos, mas abriu seu coração e sua mente para Deus. Ele sabia que para cumprir sua missão com eficácia, precisava de mais do que força humana. Ele precisava da sabedoria divina. O jejum, nesse contexto, foi uma ferramenta de transformação pessoal. Ele não jejuava para ser aprovado pelos outros, nem para conquistar algo material. Ele jejuava para se alinhar completamente com o propósito divino e se preparar espiritualmente para liderar o povo de Israel em sua jornada. O jejum se tornou um processo de purificação e fortalecimento que o preparou para as grandes revelações que ele receberia no monte. Moisés, com esse jejum, nos ensina que o verdadeiro propósito do jejum vai além do físico. Jejuamos para ouvir a voz de Deus com clareza, para receber a direção divina e para ser transformados interiormente. A prática do jejum não é para alcançar benefícios temporários, mas para moldar nosso caráter e nos preparar para os desafios espirituais que Deus nos chama a enfrentar. O jejum, então, deve ser uma ferramenta de crescimento, um passo que damos em nossa jornada de fé para nos aproximarmos mais de Deus, nos fortalecermos espiritualmente e cumprirmos a missão que Ele tem para nós. Mas e quando o jejum não traz esse crescimento? O que acontece quando o jejum não leva à transformação pessoal? Como podemos garantir que o jejum seja uma experiência que realmente nos faça crescer espiritualmente e não apenas um ato vazio? Vamos explorar isso agora e ver como a prática do jejum pode ser transformadora quando realizada com o coração certo. Agora que vimos os exemplos de Moisés e Saul, podemos refletir sobre como praticamos o jejum em nossas vidas. Será que estamos seguindo o exemplo de Moisés, jejuando com a intenção de buscar a vontade de Deus e nos preparar espiritualmente? Ou estamos caindo na mesma armadilha de Saul, tentando controlar as situações ou fazer algo por nossas próprias forças? O jejum é uma ferramenta poderosa para a transformação, mas é importante que seja feito com a motivação correta e o coração alinhado com Deus. Ao jejuar, lembre-se de que a paciência, a obediência e a intenção sincera são as chaves para uma experiência transformadora.